Meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, sábado, 11 de setembro de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado por Lucas, capítulo 6, versículos 43 ao 49. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Porque me chamas Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos perdoe e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui, amados irmãos, o nosso Mestre Jesus fazendo novamente uma comparação com aqueles dois homens. Um construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o que Jesus disse. Ele cavou fundo e fez o alicerce, e sobre a rocha ele construiu a sua casa. Vieram as torrentes, todas as espécies de tempestade, investiram contra a casa, mas a casa resistiu. O outro homem, que não observava nada, ele construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades, a mesma coisa que veio para a outra casa, e a casa não resistiu e foi abaixo. E grande foi a ruína daquele homem. Então aqui Jesus está fazendo esta comparação com todo aquele que ouve a palavra do Senhor, escuta a palavra do Senhor, observa os mandamentos de Deus e os coloca em prática. Este é semelhante àquele homem que construiu sua casa sobre a pedra, porque ele escutou a palavra de Deus, ele obedeceu a Deus, ele guarda os mandamentos do Senhor, ele ama o seu Senhor, ele adora o seu Senhor. E aí o Senhor dele deu a inteligência para ele construir a casa sobre a rocha, porque o Senhor sabe muito bem que quando nós construímos a nossa casa sobre a areia, ela não vai resistir. Qualquer chuvinha que vem, qualquer tempestade, por menor que seja, vai derrubá-la. Aquele homem que ouve a palavra de Deus e não escuta, não põe em prática, não pratica a palavra de Deus, é aquele que construiu a casa sobre a areia. Ou seja, é semelhante àquele homem insensato que construiu sua casa sobre a areia.
Vieram as tempestades, investiram contra a casa, e a casa se desmoronou. E grande foi a ruína daquele homem. Ao contrário do outro, que observava todas as palavras do Senhor, todos os mandamentos do Senhor, sua casa resistiu às tempestades. Portanto, o que significa isso? Significa que nós devemos observar as palavras de Deus, cumprir a vontade de Deus, guardar os mandamentos do Senhor, procurar viver e praticar a justiça, a verdade, a caridade. Esse é aquele que ouve a palavra de Deus, escuta e a põe em seu coração. Toda palavra que sai da boca desse homem, ela é bendita, porque o seu coração é cheio da graça do Senhor. Ao contrário do outro, toda vez que ele abre a boca, só sai coisas ruins do coração dele, porque o coração dele não tem a graça de Deus. Ele não procurou a justiça divina, ele não procurou a palavra de Deus para alimentar o seu coração, alimentar o seu espírito. Portanto, toda palavra que sai da boca dele é de má qualidade. E ele é aquele homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, enquanto que o outro foi prudente. Ele escutou fervorosamente a palavra de Deus. Ele andou na retidão, escutando o seu mestre Jesus. E assim somos nós. Todos nós temos tempestades em nossas vidas. Quantas e quantas tempestades nós já não passamos, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou e não deixou que nossa casa fosse a ruína. Mas também tem muitos que não guardaram a palavra de Deus e passaram por tempestades na vida, e grande foi a ruína dessas pessoas. Amados irmãos, vamos acreditar firmemente que Jesus é o Senhor, e que só Ele é o nosso Salvador, e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A palavra de Deus está ao nosso alcance, está à disposição de todos, basta nós procurá-la, para viver a palavra de Deus no amor e na graça, e fazermos a vontade do nosso Pai Celeste. Meus amados irmãos, tenham todos vocês um maravilhoso sábado, abençoado pelo nosso Pai Celeste, e até amanhã, domingo, se Deus quiser.